Vamos lá. Pessoal, esta é uma questão que trata de MDC, máximo divisor comum, que é um assunto relativamente simples, mas, curiosamente, muitos candidatos pecam ao resolver esse tipo de questão. Talvez por negligenciarem o assunto e trabalharem, dedicarem mais tempo a questões, assuntos aparentemente mais complexos, eles deixam de lado o estudo daqueles assuntos que são mais simples, pelo menos em certos aspectos, quando a gente compara a outros tópicos do edital, mas que, vez ou outra, acaba apresentando alguma complicação, mas apenas pela falta de entendimento do assunto por parte do candidato. Vou mostrar a vocês como essa questão pode ser resolvida. Vejam só, sabendo que o máximo divisor comum dos números, então aqui nós temos números P, Q e R que foram apresentados nas suas formas fatoradas, ou seja, nós temos aqui números que foram decompostos em seus fatores primos. Número P, o número Q e o número R. Mas para vocês entenderem essa representação, vou fazer primeiramente um exemplo. Vamos supor que eu queira determinar o MDC de 45 e 60, por exemplo. Então, como nós podemos fazer? Um caminho prático é justamente esta tal decomposição em fatores primos. Vejam só, nós vamos decompor uma resolução semelhante à mesma técnica que nós utilizamos para o MMC de dois ou mais números. Mas aqui nós vamos fazer apenas para cada número individualmente. Então, começando pelo 45, vamos lá, 45, menor número 3, divisão 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, aqui, diferentemente do MMC, a gente não vai multiplicar os valores, do contrário, a gente volta para o mesmo número que foi decomposto. Aqui nós queremos escrevê-lo na sua forma fatorada. Então, a gente tem 2, 3 aparecendo, 3 elevado a 2 e apenas um 5. Essa é a forma fatorada do 45. Para o 60, 60 dividido por 2, 30 por 2, 15, por 3, 5 e por 5, 1. Aqui no caso ficará 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. Ok, determinadas essas formas fatoradas, depois que os números foram decompostos em seus fatores primos, então a gente pode determinar o MDC da seguinte maneira. Vocês vão pegar os fatores comuns aos dois números. Então, aqui no caso, quais os números que aparecem aqui, no caso do 45, e também aparecem no caso do 60? São o 3 e o 5. Então, a gente pega apenas esses fatores comuns. Não vamos nos preocupar com o 2. E outro detalhe, nós vamos pegar esses fatores comuns sempre com o menor expoente. Entre o 3 ao quadrado e o 3 elevado a 1, vamos pegar o 3. E para o 5, tudo bem, não há diferença de expoentes, então a gente faz aqui 3 vezes 5. Portanto, o máximo divisor comum entre 45 e 60 é 15. Então, observem esta técnica. Fizemos a divisão, a decomposição em seus fatores primos e pegamos os números, os fatores comuns com o menor expoente. Este é o grande detalhe que nós vamos aplicar aqui na resolução desta questão. Esses números aqui eles já foram decompostos em seus fatores primos e o que a gente precisa fazer? Pegar os fatores comuns com seus menores expoentes, tá? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Bem, então nós temos os números P, Q e R. Vamos lá, temos 2 elevado a 4, 2 elevado a 3 e 2 elevado a y. Não utilizaremos o 2 elevado a 4, porque não iremos pegar o maior expoente. Também não 2 elevado a 3. Já o y, ele pode ser 3, tá? Pode ser um menor expoente, né? Dois números em que aparecem menores expoentes, o menor expoente sendo 3. Ele pode ser 2 e pode ser 1. A gente não tem como saber. Vamos apenas repetir aqui 2 elevado a y. E no caso do 3, a gente tem 3 elevado a 2, 3 elevado a x e 3 elevado a 3. Para que a gente pegue sempre o menor expoente, o x pode ser 2, igualmente aqui como menor expoente, ou também pode ser 1. Mas a gente também não sabe ainda.
A gente não vai precisar trabalhar com 5, porque ele não aparece na decomposição dos outros números, e também não vamos precisar trabalhar com 7. Lembrando que apenas pegamos os fatores comuns, portanto 2, o menor expoente, e o 3 também. E para finalizar aqui a resolução da questão, de modo a encontrar os valores de x e y, nós já sabemos, né? Já sabemos que o 18 é esse MDC. Então a gente coloca aqui. E vejam o que eu vou fazer agora. 2 elevado a y vezes 3 elevado a x. O que é 18? 18 eu posso escrever como sendo 2 vezes 9. Mas o 9 eu também posso fatorar. Então eu posso escrevê-lo de outro modo. No lugar do 9, eu coloco 3 ao quadrado. E vejam que aqui nós já encontramos os valores desejados. Já sabemos, portanto, que o x é igual a 2 e o y é igual a 1. Valores de x e y, respectivamente. X igual a 2, y igual a 1. Esta é a alternativa correta, é o item E. Então vejam que é um caminho bem simples de resolução, mas é preciso que o candidato conheça estas técnicas, esses caminhos de determinação de MDC. Mas agora eu vou aproveitar e fazer uma pergunta a você. Do mesmo modo que nós encontramos o MDC de 45 e 60 através da decomposição em fatores primos, será possível também determinar o MMC destes dois números? Caso você saiba a resposta, deixe nos comentários, ok? Espero que tenha gostado demais desta aula. Não deixem de se inscrever no canal, aquele pedido de sempre, e até a próxima aula.